A imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas, os antígenos. O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter assim o equilíbrio do funcionamento do organismo. A imunidade ela pode ser classificada em inata ou adquirida. Hoje nós vamos falar sobre a imunidade humoral. A imunidade humoral é mediada por moléculas presentes no sangue e por secreções na mucosa, denominada por anticorpos, que são produzidos por linfócitos B, sendo o principal mecanismo contra micro-organismos extracelulares e toxinas. O objetivo da imunidade humoral é combater e destruir micro-organismos extracelulares e suas toxinas. A imunoglobulina ela é um anticorpo que está expresso na membrana do linfócito B. A célula B ela vai conseguir produzir imunoglobulinas de isótopos diferentes. E quando são secretadas, elas são chamadas de anticorpos, ou seja, o anticorpo é a forma secretada da imunoglobulina de membrana. As imunoglobulinas são chamadas mediadoras de resposta imune humoral, e nesse caso, denominadas anticorpos que reagem exatamente com aqueles que estimularam a sua produção. Elas podem ser encontradas na forma secretada em fluidos biológicos ancorados na membrana de linfócitos B. Elas têm como principal função a defesa do organismo, atuando diretamente contra os micro-organismos invasores que podem ser causadores de infecção e doenças. E com isso, eles amenizam as toxinas das parasitas extracelulares. Então, de que forma isso vai ocorrer? Os anticorpos eles são produzidos pelos plasmócitos, nos órgãos linfóides e na medula óssea. A primeira exposição a um antígeno, seja ele através de uma infecção ou por vacinação, leva à ativação dos linfócitos B virgens e sua diferenciação em plasmócitos secretores de antígenos e de salas de memória. As exposições seguintes aos mesmos antígenos vai levar à ativação da célula B de memória e uma produção maior e mais rápida de anticorpos. Por isso, a resposta secundária é mais rápida. Geralmente, os principais plasmócitos gerados no início de uma resposta imune na zona marginal tendem a ser de vida curta. Já os plasmócitos derivados de centros germinativos, que já sofreram a mudança de classe de anticorpo, migram para a medula óssea e lá eles vão continuar produzindo anticorpos por vários anos, mesmo após a eliminação dos antígenos. E muitas das funções efetoras dos anticorpos são mediadas por regiões constantes de cadeia pesada da molécula do anticorpo. E diferentes isótopos de cadeias pesadas de anticorpo atuam das funções efetoras distintas, como, por exemplo, algumas subclasses de IgG que vão se ligar aos receptores de fagócitos e estimular a fagocitose. E o IgE ele vai se ligar aos receptores de mastócitos e vai ativar as desgranulações. Em condições normais, os anticorpos só se tornam ativos se eles estiverem ligados aos antígenos. Isso vai assegurar que esse mecanismo efetor só ocorra se existir uma ameaça verdadeira. Os anticorpos podem neutralizar os micro-organismos e toxinas microbianas, porque ao se ligar, ele vai impedir que os micro-organismos e as toxinas se liguem aos receptores nas células do hospedeiro. E esse bloqueio pode ser através da barreira física ou pelo simples fato de se ligar a esses micro-organismos e toxinas, mas também pode ser levado através de alterações conformacionais nas moléculas da superfície que os antígenos vão gerar nos organismos ou toxinas, impedindo assim que eles se liguem aos receptores das células do hospedeiro, e para que ocorra essa neutralização são necessárias apenas duas regiões do anticorpo ligado ao antígeno. Por isso, pode ser mediada por anticorpos de qualquer classe presente na circulação e nas secreções mucosas também, mas certamente os anticorpos neutralizantes mais eficazes são aqueles que possuem altas afinidades por seus antígenos. A maior parte dos anticorpos neutralizantes presentes no sangue é do tipo IgG e nas mucosas IgA. E além da função de neutralização, os anticorpos eles também podem facilitar a fagocitose dos antígenos através da opsonização. Opsonizar é o processo de recobrir os antígenos para facilitar a fagocitose. Os anticorpos IgG e o sistema de complemento, eles são exemplos de opsoninas. Eles cobrem os antígenos, facilitam a fagocitose pelos macrófagos e neutrócitos.
Os leucócitos expressam os receptores Fc que se ligam às regiões constantes dos anticorpos. Existem 3 subtipos desses receptores, e o subtipo CD64 é o principal receptor dos fagócitos e ele é expresso tanto nos macrófagos quanto nos neutrófilos. Se ligam com alta afinidade nos anticorpos IgG1 e IgG4. O receptor CD32 também se liga aos anticorpos IgG1 e IgG3, porém com menor afinidade. O subtipo CD16, ele também é um receptor de baixa afinidade para IgG. Esses receptores, quando ligados ao complexo antígeno-anticorpo, eles desencadeiam um processo de ativação dos fagócitos, levando ao processo de fagocitose, da produção de espécie reativa de oxigênio e de ativação da enzima óxido nítrico sintase induzível, que é a produtora de óxido nítrico. Dessa forma, os fagócitos ficam muito mais eficazes em destruir o antígeno. Além disso, eles podem também estimular os leucócitos a liberar enzimas para os meios externos, como é o caso dos eosinófilos, que é importante no combate dos eumintos. A ligação do receptor CD16 por células-alvos recobertas por anticorpos estimula a célula NK a sintetizar e secretar citocinas e também a liberar o conteúdo dos seus grânulos, os quais mediam as funções de morte desse tipo de celular. Os anticorpos IgE, IgG e IgA, que recobrem os eumintos, podem se ligar a receptores nos eosinófilos e causar desgranulações dessas células, liberando a proteína básica e outros conteúdos dos grânulos dos eosinófilos que vão matar o parasita. Os tegumentos desses eumintos, em geral, eles são resistentes aos produtos microbicidas dos neutrófilos e dos macrófagos. Além disso, os anticorpos do IgE, que reconhecem os antígenos de superfície dos eumintos, podem iniciar a desgranulação dos mastócitos locais através do receptor de IgE de alta afinidade. Os mediadores desses mastócitos podem induzir broncoconstrição e aumentar a motilidade do local, contribuindo para a expulsão do euminto das vias aéreas e gastrointestinais.